Fala, meu povo! Tudo certo? Seguinte, eu sei que eu tô há um tempinho devendo uma quantidade maior de vídeo aqui no canal, mas vocês vão entender o porquê disso hoje. Estamos começando um novo quadro já pensando em Copa do Mundo. Faltando pouco mais de 60 dias para a Copa começar, eu já quero introduzir o assunto aqui no canal, porque a gente vai falar muito dessa competição maravilhosa. E hoje eu tô abrindo esse assunto Copa do Mundo aqui com algumas surpresas. A primeira delas é a nossa série que começa hoje, que é Como Vem, ela vai estar disponível inteiramente no Spotify. Eu vou sempre avisar no Insta quando os episódios vão subir, mas na verdade talvez você já esteja escutando esse daqui no Spotify. Então eu espero que vocês curtam, mais opções para vocês conseguirem assistir ou ouvir, né, o nosso conteúdo aqui. Mas bem, o primeiro vídeo, o primeiro Como Vem, é sobre a seleção sede da Copa do Mundo. Ah, mas temos 6 sedes? Sim, mas tem uma sede que realmente, se eu não me engano, vão ter 11 estádios e vai realizar o número maior de jogos. Estou falando de nada mais, nada menos do que a seleção norte-americana, do que a seleção dos Estados Unidos. A seleção norte-americana que vai para a sua 12ª Copa do Mundo e segunda consecutiva. É uma seleção que a gente pode dizer que tem uma certa tradição em Copa? Não, mas é uma seleção que, apesar disso, ainda tem história para contar e é exatamente isso que eu quero falar hoje. Contar um pouquinho do passado, contar algumas curiosidades, falar de história e também remeter ao presente, remeter o que eu espero dessa seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, principalmente em seu país. Então vamos embora começar? Já que eu falei de história, já que eu falei de passado, é por lá que eu vou começar. Os Estados Unidos estiveram presentes logo na primeira Copa do Mundo, em 1930. O curioso é, mesmo que tenha sido a primeira Copa, foi e é até hoje o melhor resultado dos Estados Unidos na história da competição. Tudo bem que era uma Copa com apenas 13 seleções, mas a seleção norte-americana terminou na semifinal, tomando de 6-1 da vice-campeã Argentina. Ok, o resultado não foi dos melhores, não é uma tão boa despedida, mas ainda assim é a melhor colocação da sua história. Os Estados Unidos até teve uma outra condição de ir bem também em 2002, mas acabaram caindo para a Alemanha nas quartas de final. Já na última edição que a gente teve no Catar, a seleção parou novamente no mata-mata, mas nas oitavas de final, quando caiu para a Holanda. A seleção até passou num grupo em que brigaria por uma segunda vaga. A seleção avançou, mas não conseguiu fazer frente ao time holandês. A questão é, os Estados Unidos até têm um histórico longo em Copa do Mundo. São 37 jogos disputados, mas ainda assim apenas 9 vitórias. O que acontece, que a gente pode ver, é que talvez desde a geração de 2002, no momento que a MLS passa por profissionalização, você passa a ter jogadores de alto nível indo jogar no futebol norte-americano, é sempre uma tentativa de evolução no futebol do próprio país. Só que ainda assim a seleção ainda peca bastante. Se a gente pegar esse recorte, em 2014 a seleção já tinha alguns nomes interessantes, inclusive um que é recordista do número de chutes defendidos. Tim Howard, contra a Bélgica, aquele fatídico jogo da Copa aqui no Brasil, fez nada mais, nada menos do que 16 defesas, mas ainda assim não conseguiu salvar a seleção, que terminou eliminada da mesma forma. Em 2018, momento de crise, porque a seleção não vai, em 22 a seleção retorna à Copa e agora faz a sua segunda participação consecutiva, como eu falei no começo do vídeo. Esse momento de será que vai, será que não vai, vai desde Landon Donovan, que é o maior artilheiro da seleção, onde tem somente em Copa do Mundo 5 gols em 12 jogos, que seriam mais ou menos 3 participações. Complicado é que existia um Donovan e hoje existe uma outra figura tão importante para essa seleção, que se chama Christian Pulisic. O meia ou atacante que passou por Borussia Dortmund, Chelsea, Milan,
tem se tornado esse jogador diferente na seleção. A questão é que qual Pulisic a gente vai ver na Copa do Mundo? Um Pulisic que joga melhor na seleção norte-americana, um Pulisic que teve seus momentos importantes em títulos de Milan e Chelsea, ou aquele Pulisic mais irregular, mais desleixado, mais reserva, como já aconteceu em alguns outros clubes. Já que eu estou falando do Pulisic, eu quero entrar nessa questão de momento. A seleção norte-americana, que já venceu 7 edições de Copa Ouro e 3 edições de Liga das Nações, chega para essa Copa do Mundo com um treinador diferente, que até então não tinha tido oportunidades no comando de alguma seleção, que é Mauricio Pochettino. Famoso principalmente pelo seu trabalho no Tottenham, o Pochettino não conseguiu fazer trabalhos tão consistentes depois, inclusive este na seleção dos Estados Unidos. O treinador que assumiu em 2024 terminou a Liga das Nações em 4º lugar e perdeu a Copa Ouro naquele momento ali de Mundial de Clubes para o México, que acaba sendo o principal rival ali no continente. E além disso, você ainda tem uma questão da seleção não ter um time tão pronto ou tão fixo no papel. Apesar do trabalho ser recente, sim, dura 2 anos, esperava-se um Estados Unidos mais pronto para essa Copa do Mundo. Falando de alguns jogos que essa seleção disputou, eu falei dessa final de Copa Ouro que foi no meio de 2025, a seleção já fez 2 jogos esse ano e perdeu os 2. 2-0 para a seleção portuguesa e 5-2 para a seleção belga. E é importante frisar esses resultados aqui, porque Portugal não tinha Cristiano Ronaldo e a Bélgica não tem a mesma força que tinha em Copas do Mundo da década passada. Então é uma seleção que se mostra fraca, mesmo enfrentando europeus distantes do seu melhor momento, do seu melhor futebol, apesar de que tem pessoas que colocam Portugal como possível favorito a vencer essa Copa do Mundo. Os Estados Unidos ainda enfrentam Senegal e Alemanha antes da Copa começar. Mais um time europeu e um teste muito interessante contra um time africano para a gente entender como é que essa seleção pode se comportar enfrentando seleções de outros continentes. Até porque no ano passado mesmo, os Estados Unidos também tinha perdido para a Coreia do Sul. Venceu o Uruguai por 5-1? Venceu. Mas a gente precisa entender até que ponto aquela vitória também foi por uma crise na seleção uruguaia que passa por algumas questões de convocação, passa algumas questões por lições do Bielsa, mas isso eu vou falar só no vídeo da seleção do Uruguai. Vamos entrar agora numa questão muito importante. Eu não vou bater aqui os convocados, já que as listas começam a ser divulgadas apenas no mês de maio, mas eu quero trazer para vocês uma seleção que eu entendo como seleção base para os Estados Unidos. Então você que está vendo no vídeo, não se importa se eu der uma olhada para o lado para ver minha colinha aqui. Então começando, lembrando que é um Estados Unidos que está acostumado a jogar mais numa 4-3-3, tá bom? No gol, eu acredito que aqui já tem uma disputa entre o Turner, que é a reserva do Arsenal até pouco tempo atrás e hoje está no New England Revolution, com o Freeze, que nesse ciclo do Pochettino jogou até mais. Apesar do Freeze ter sido mais titular, eu acho que a experiência de ter enfrentado times superiores na Europa pode trazer uma vantagem ao Turner, mas assim, nenhum dos dois eu acho um nível excelente de goleiro aqui, ou até do nível do Howard que eu tinha falado anteriormente. Na lateral direita, novamente um time que joga na 4-3-3, o Freeman tem feito essa função normalmente, já há algum tempo, mas os Estados Unidos tinham 10, que hoje está lesionado. 10 passagens no Barcelona, hoje está no PSV. Então a gente vai ver em que ponto o 10 chega para jogar a Copa do Mundo e se ele tiver condição, se ele vai ser titular. Na dupla de zaga, Chris Richards, zagueiro do Crystal Palace, acredito ser um nome bem sólido, tanto para a convocação quanto para começar a Copa como titular. Ao lado dele, possivelmente o Ryan, tá? Aqui já tem uma disputa maior. Na lateral esquerda, pode haver um encaixe, assim como foi com Ashton na Copa Ouro do ano passado. Nesses amistosos, se eu não me engano, quem jogou foi o Robinson. Então ainda tem uma dúvida, mas eu acho que vai acabar ficando entre esses dois. O meio de campo,
eu acredito que há uma vaga como primeiro homem que pode ser preenchida pelo Ty Adams, jogador do Bournemouth, que também briga um pouco com o Johnny. Exatamente aquele Johnny que jogou aqui no Internacional, Real Betis, hoje está no Atlético de Madrid. O Johnny que se lesionou nessa data FIFA, que a gente teve ainda agora, e vai precisar ser reavaliado para saber se vai ter condição de jogo ou não. Acredito que ele vai para a Copa, e acredito que eu prefiro o Jones, mas seja o Johnny ou seja o Adams, eu acho que os dois têm capacidade de ser titular na seleção norte-americana, dependendo contra quem o time for enfrentar. O Pochettino até coloca os dois juntos, né? Lembrando que eu não falei aqui, mas o grupo dos Estados Unidos conta com Paraguai, Austrália e Turquia. Talvez a Turquia seja a seleção mais forte ofensivamente, com o Yildiz, Çalhanoğlu, mas os outros dois jogos eu acredito que seja difícil o Pochettino querer usar dois volantes. Mais à frente, a gente tem posições também não tão definidas, mas que podem ser do Tillman, do Luca de la Torre, que foi um cara que eu gostei de ver na Copa Ouro, mas também pode ir para o Maurice, que é um jogador um pouco mais ofensivo. Enfim, eu fecho com os dois primeiros nomes que eu falei, tá? Na linha de frente, eu acredito que a gente tenha a principal estrela do time aqui, o Pulisic, jogando ao lado do Weah. Eu vou dar esse voto de confiança. O Weah, não sei se ele vai realmente jogar, mas acredito que sim. E também a gente vai ter o Berhalter, tá? Aqui no ataque, a questão é um pouquinho mais difícil, porque eu já acho que os Estados Unidos está conseguindo viralizar mais nomes. Apesar de eu não achar ruim esse meio de campo aqui, tá? Um desses nomes que eu acredito que possa ter a possibilidade de jogar é o Agyemang, que é um atacante bem novo que hoje está no Derby County. Além disso, ainda tem o Reina, que é conhecido por jogar no Borussia Dortmund. Então, assim, acho que o Pulisic seja um nome certo. Gostaria de ver o EA como titular, tá? Ele não está no mesmo nível de futebol que ele já esteve antes, mas eu acredito que ele consiga pegar essa posição. Ainda assim, tem bastante gente na cola dele, então eu acho que isso pode mudar. Sei lá, o Pulisic pode acabar jogando mais centralizado, pode acabar sendo recuado para meia. Eu acho que vai ser necessário entender onde o Pulisic vai render melhor, para depois esses outros jogadores serem encaixados no lugar, tá? O Iá, ele tem uma coisa muito curiosa, que apesar dele ser atacante, ele na mão do Pochettino já jogou como ponta direita e já foi recuado para lateral direita em momentos defensivos. Então, por isso, questão de velocidade também, questão de técnica, eu acho que ele pode acabar jogando e entrando nesse time. Exatamente por conseguir fazer mais de uma função, assim como o Pulisic, beleza? Bom, esse time ainda tem o Balogun, né, do Mônaco, esse time ainda tem alguns jogadores interessantes aqui pra gente citar, mas eu acredito que o time titular vai ficar entre esses nomes que eu falei. Bom, gente, Paraguai, Austrália e Turquia. É o grupo da seleção norte-americana. Lembrando que o vídeo de simulação vai rolar, mas só mais pra frente. Não acho um grupo difícil, não acho um grupo inacessível. Ainda mais a gente considerando que os Estados Unidos vai jogar em casa, mesmo sabendo que isso não significa uma atmosfera tão grande para a seleção. No futebol masculino a gente sabe que não é o esporte mais tradicional no país. Mas ainda assim esse fator em casa pode pesar. Esse fator de ter alguns jogadores bons, principalmente no setor ofensivo, pode ser importante. Acho difícil demais uma classificação em primeiro lugar. Acho que a Turquia tem um futebol para ser líder, sem muitas dificuldades, com toda sinceridade. Falei aqui, inclusive, no vídeo de repescagem, que acreditava que a Turquia pudesse ter passado antes, se não tivesse uma seleção mais forte no seu grupo, nas eliminatórias. E entre Paraguai e Austrália, eu não acredito que seja tão impossível assim para a seleção norte-americana vencer. Apesar de Paraguai ter feito uma boa eliminatória, apesar da constância da Austrália em se classificar para a Copa do Mundo, ainda que esteja jogando na Ásia, eu de verdade acredito que o nível não seja tão diferente entre essas três seleções. Mas bom, meu povo, eu vou ficando por aqui.
Se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu like. Se você está no Spotify também, você pode dizer que gostou, você pode dar um comentário aí. Não se esquece de seguir ou se inscrever no canal caso você não esteja, que eu vou ficando por aqui. Fui!